Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo. Novamente aqui, professor Assis, dando continuidade à Escola Literária do Realismo, Naturalismo em Portugal e no Brasil. Vimos que na aula passada fizemos ali uma análise sobre a origem, né? Na verdade, traçamos ali, passamos as principais informações ali, andamos ali pela origem do realismo em Portugal, o contexto histórico pelo qual se deu ali o realismo. Vimos as características também e alguns autores também, e alguns autores do realismo. Também passamos ali pelo naturalismo, focamos alguns aspectos ali, vimos a sua origem também, as suas principais características, o contexto histórico, e também vimos alguns autores. E aí, ao final, fizemos uma pequena revisão, fazendo aquele levantamento, alguns aspectos importantes em relação ao realismo. A gente viu que o realismo, de uma forma geral, o início do realismo, de fato, ele ocorreu na Europa, mais especificamente na França, com a obra de Flaubert, Madame Bovary, ok? E vimos que o naturalismo também tem origem europeia e, coincidentemente, também na França, pela obra, com a publicação da obra ali de Germina, de Émile Zola, mas que em Portugal ele surgiu por volta de 1865, com a publicação da obra ali de Antero de Quental, com a sua obra ali, Odes Modernas, e que 10 anos depois, Eça de Queiroz publicou em Portugal a sua obra, tá certo? Iniciando o naturalismo ali em Portugal, tá certo? 10 anos depois. Então, pessoal, vimos as principais características do realismo, também do naturalismo ali. Uma delas é que o realismo ele acontece com uma crítica à burguesia, ou melhor dizendo, ele acontece retratando ali os interesses da burguesia, onde se faz uma crítica ao clero, se faz uma crítica à monarquia. Isso vem muito bem retratado nas obras dos realistas, e que esses realistas, eles, além disso, há um estudo um estudo voltado para o aspecto interno, as características internas da pessoa, um estudo voltado mais internamente, certo? Então, assim, e nesse sentido ele diferencia
ele se diferencia do naturalismo, porque o naturalismo ele é um estudo mais voltado para o âmbito externo do homem, aí eu vou ter o determinismo ambiental, ou melhor, o determinismo social, né, os estudos da sociologia ali que vão influenciar. Nós vamos ter um naturalismo que vem defender a classe do proletariado, principalmente com os ideais socialistas, ok? E que o naturalismo, na verdade, ele acaba sendo uma ala mais radical do naturalismo, não necessariamente uma escola independente, mas uma escola que surge 10 anos depois com uma roupagem mais voltada para um homem influenciado pelo meio, né? Essa classe operária lá é desfavorecida, ok? E assim vimos aí, traçamos esses principais aspectos aí, esses enfoques e essas diferenças aí existentes entre o realismo e o naturalismo em Portugal. Agora, na sequência, nós vamos estudar o realismo e o naturalismo no Brasil, considerando o seu contexto histórico, porque apesar de ser a escola que tem as mesmas bases ali, mas ela foi adaptada aqui à realidade nacional. A realidade nacional era que muito difere da de Portugal. Muito difere da de Portugal. Então, nesse sentido, vamos passear um pouco ali sobre ali a origem do realismo, da mesma forma, as características do realismo, o contexto, né, histórico e os principais autores, tanto em relação ao realismo como o naturalismo no Brasil, ok? Um instante só. Então aqui, pessoal, realismo no Brasil. Olha só, o realismo no Brasil ele foi um movimento, né, artístico do final do século XIX que se contrapôs ao estilo anterior, ou seja, ao romantismo. E esse realismo ele é marcado pelo objetivismo, pela veracidade e pela denúncia social. Então, pessoal, são características marcantes, são características que definem realmente o realismo. A questão do objetivismo, da veracidade, nada de falsear os fatos, e da denúncia social. Da denúncia social por quê? Porque há situações ali diversas, por exemplo, em relação ao proletariado, temos a questão da exploração da mão de obra, né? E aí, de uma forma geral, vamos ter o preconceito. Então, preconceito de raça, a própria escravatura aqui no Brasil, de forma que são temas que foram abordados aí pelos nossos autores realistas aqui do Brasil. Então, o realismo brasileiro ele teve início com a obra de Machado de Assis em 1881. Essa obra sendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, observe que 1881 é o início do realismo aqui no Brasil, enquanto que em Portugal foi em 1865, por Antero de Quental, com a obra Odes Modernas, ok? Então percebemos que nós vamos ter aí um momento posterior. O realismo no Brasil vai surgir
aí no momento posterior a Portugal, tá certo? Da mesma forma, quando a gente estiver estudando naturalismo no Brasil, vamos ver a questão de essa de Queiroz, ok? Aqui, que ele vai em 1865 iniciar o naturalismo em Portugal, tá certo? Com a obra O Primo Basílio, ok? Só conferindo aqui rapidinho. Essa de Queiroz em 1875, com O Crime do Padre Amaro, 1875. Então veja que o realismo ele tem início pós início do naturalismo, início do realismo em 1865 e pós início do naturalismo em Portugal em 1875. Então o realismo teve origem na França, como a gente viu, né? A gente viu lá pelo Flaubert, a obra lá de Madame Bovary. E no Brasil surge depois do romantismo e antes do simbolismo. Veja que a forma como está inserido o realismo aqui no Brasil é diferente da forma como está inserida entre as escolas em Portugal. Em Portugal vamos ter as escolas, a escola pretérita, a escola imediatamente antes sendo o romantismo, e a escola imediatamente depois sendo o parnasianismo. Então, o parnasianismo no Brasil só vai acontecer depois do simbolismo. Então, aqui no Brasil, o realismo ele vai ficar entre o romantismo e o simbolismo. Mais uma diferenciação, né? Uma diferençazinha aí em relação à colocação da escola ali no contexto ali de Portugal, ok? Então, compreendendo os anos de 1881 a 1893, ok? Então, o mesmo período em que o naturalismo e o parnasianismo também ocorreram. Ou seja, o parnasianismo aqui também ele ocorria aqui, ok? Não de forma como em Portugal, mas uma escola que estava ali coexistindo com o naturalismo e também com o simbolismo, ok? Então nós vamos ter aqui uma abordagem objetiva por temas sociais. Então são temas sociais ligados à sociedade, aos problemas da sociedade, problema do homem em si de uma forma geral, reagindo ao subjetivismo do romantismo. Esse subjetivismo ligado à idealização das coisas, à idealização de uma natureza, à idealização do índio, né? Vemos ali em obras de José de Alencar e tantos outros, né? A idealização da própria mulher, aquela mulher inalcançável, inatingível. Isso retrata, né, muito bem as obras ali do romantismo. Então, pessoal, se nós dizemos que o realismo em Portugal ele se caracterizou ou teve como principais autores Eça de Queiroz e Antero de Quental, aqui no Brasil o autor que vai ser destaque em separado, destaque mesmo em relação aos demais é realmente Machado de Assis. Então o realismo no Brasil, né, tem como principal autor Machado de Assis. Então Machado de Assis ele é o grande nome do realismo no Brasil. Ele escreveu também no romantismo, logicamente, né? Ele é um autor de duas escolas, né? Podemos dizer assim.
Por quê? Porque ele iniciou escrevendo no romantismo, mas o seu ápice, o seu apogeu na literatura, realmente, ele veio ocorrer no realismo. Então, no realismo é que se dá realmente o apogeu ali das obras, das criações de Machado de Assis. Ok? Passando adiante. Contexto histórico. Então, gente, qual o contexto histórico? Como o Brasil se encontrava naquele momento, em 1881? Qual era a realidade? Nós sabemos que em 1881, que foi a publicação aqui da obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós tínhamos um contexto social bastante diversificado, vários assuntos internos, várias situações internas aí existentes naquele momento. O Brasil estava no segundo reinado, né? Nós estávamos ali com Dom Pedro II, e aí é nesse momento que surge o realismo. Okay? O país ele passava pelo processo do abolicionismo, né? Que ocorreu em 1888, com a Lei Áurea. Então foi um movimento que surgiu na Europa, mas tardiamente chegou aqui no Brasil, ou seja, enquanto a Europa já não tinha mais tantos escravos assim, ou já teria abolido completamente, o Brasil ainda vivia sob esse regime, certo? E o final realmente só veio ocorrer em 1888. Desculpa, gente. Logo na sequência, na mesma altura, ou seja, no ano seguinte, ocorre a proclamação da República. Veja quantos fatos, quantas peculiaridades. Então, em 1889, né, Marechal Deodoro da Fonseca lhe proclama a República, né? Deixamos de ser monarquia e passamos a ser república, quer dizer, um fato político importantíssimo. Então, é nesse cenário, influenciado, logicamente, pelo positivismo europeu, pelo socialismo europeu, pelo marxismo, que se desenvolve ao longo dos anos de 1800. Então é nesse contexto que surge o realismo no Brasil. De modo genérico, é possível dizer que o realismo foi influenciado pelas novas teorias científicas que surgiam na época, a saber, o positivismo de Comte. Então, o que não fosse ciência, que não era ciência, era completamente descartado. O que é o positivismo de Comte? Só tem validade aquilo que realmente se consegue provar. Mas não provar de qualquer maneira. Provar utilizando métodos, e métodos científicos. Então, o comunismo de Marx e Engels também estava em alta, estava em voga também, né? Nós tínhamos ali a União Soviética presente e com o socialismo muito em voga ali. O evolucionismo de Darwin, com a sua teoria evolucionista, a evolução das espécies, né? Segundo esse autor, as espécies mais preparadas, mais fortes e resistentes, elas evoluiriam, e aquelas mais fracas, as que não tivessem determinadas características, elas iriam ficar para trás. Até se fala da questão da girafa, por exemplo, que tem o pescoço longo, porque ela estaria faltando alimentos ali mais nas árvores mais baixas, e ela estaria tentando, né, segundo alguns falam, né, pode ser até mito, né, e ela tentando lá pegar folhas mais altas, e com isso, né, ela acabou tendo o seu pescoço mais alongado. E aí se adaptou, e aí ainda hoje se tem a girafa, enquanto que outros que não conseguiram passar por essa transformação, por esse processo, ficaram para trás. Então, basicamente, essa é a teoria evolucionista de Darwin.
ok? Temos também o determinismo de Taine. O determinismo de Taine, o determinismo, como o próprio nome diz, as condições determinam determinadas situações, né? O determinismo, em se falando de determinismo ambiental, nós vamos ver, por exemplo, que as espécies são variadas conforme o local. Assim acontece também com a cultura, com a diversidade cultural. Então, isso no aspecto sociológico, certo? Então, o determinismo ele veio com essa forma, né, de se ver, né? O determinismo é aquela forma de que tudo é determinado ali pelo ambiente. Tudo é determinado pelo ambiente, ok? Sem uma margem ali, algo que você possa fazer. Simplesmente o ambiente determina. Simplesmente a condição social, a situação ali é vivenciada por determinada pessoa é que vai determinar aquele tipo de comportamento, ok? Isso em se tratando da sociologia. Mas tudo vem do determinismo, ok? Então, passando adiante aqui, pessoal, nós vamos ter que o realismo surge em meio à Revolução Francesa, né? Na verdade, não é nem não é a independência francesa, né? Acho até que eu me equivoquei numa fala para trás, mas na verdade se trata de Revolução Francesa, né? Que acaba se tornando uma independência de valores políticos, filosóficos pretéritos, né? Na verdade, uma independência no sentido de se tornar completamente, de se ter completamente uma situação nova a partir de então, né? Então, se tem uma independência em relação a valores antigos, né? Modos de vida antigo, certo? E passa-se a ter uma nova filosofia, uma nova estrutura social, com os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade. Isso foi o que aconteceu lá na França com a Revolução Francesa, ok? Então nós tínhamos uma sociedade brasileira no período que estava dividida em burguesia e classe operária. Então houve alguns avanços aqui no Brasil, como a questão do surgimento da energia elétrica, o surgimento de novas máquinas, e aí máquinas de uma forma geral, máquinas agrícolas, outras máquinas industriais, o próprio automóvel, certo? E isso demandando pessoas com qualificações, né? As pessoas deveriam ser qualificadas para o trabalho, para estar exercendo ali. E então, assim, há muito conteúdo filosófico e psicológico influenciados pelo positivismo, tá certo? Que analisa a realidade através de constatações racionais. Então há muito esse conteúdo filosófico e psicológico que são influenciados pelo positivismo que prega a ciência como conhecemos hoje, né, com a utilização de métodos científicos, ok? Bom, pessoal, esse foi o contexto, né? A gente pode passar para as características, ok? Então, nas características aqui nós vamos ter o quê? Pessoal, nós vamos ter, no caso do Brasil, nós vamos ter uma manifestação literária em prosa. O que é uma manifestação literária em prosa? Ora, prosa é um texto narrativo, um texto que tem uma forma de
narração, ok? Então, nós vamos ter a figura do romance. Então, o romance ele vai ser muito forte nesse período. Um romance onde ele vai abordar alguns temas como o social, ele vai tratar ali das mazelas da sociedade. Ele vai tratar também do aspecto psicológico, ou seja, o que o homem pensa naquele momento, naquela realidade, à época no Brasil. O que se passava na mente daquele homem ali. E também de teses para a postura da sociedade no momento. Por que a sociedade se comportava daquele jeito e não de outro? Ok? Então, também havia, as obras também do período ali, elas retomavam, elas estavam ligadas a teses sociais, né, de explicação de determinados comportamentos da sociedade. Ok? Então, as mazelas daquele período não mudou muito hoje no Brasil. Né? Continuamos com basicamente as mesmas mazelas. Por isso que em muitas obras de Machado de Assis há um momento de reflexão, né? Você vai refletir ali sobre a condição humana, né? A fragilidade do homem diante de determinadas situações, né? Isso também ocorrendo nos dias de hoje. Então, uma obra que não se pode dizer, uma obra que ela tem um cunho, as de Machado de Assis principalmente, elas têm um cunho de reflexão e que serve para qualquer geração. Qualquer geração. É uma obra sempre nova, são obras sempre atualizadas. Cada vez que são estudadas as obras de Machado de Assis, mais se tem a estudar. Quanto mais se olha, quanto mais se lê, mais se chega a uma determinada conclusão. A obra de Machado de Assis é realmente uma obra muito rica. Então ela tratava desses temas todos no período. Okay? Então a literatura ela deixa de ser distração, deixa de se ler por ler, ou para se distrair, né? Como, por exemplo, no romantismo, né? Há muitas obras de ideários, de imaginários, né? E aí é uma distração, uma viagem do homem, né? Isso não existe mais. Na verdade, quando se passa a ler as obras, quando se vai ler as obras do realismo ali, se vê muito mais algo relacionado a denúncias sociais, a realidade social do período. É realmente um retrato da sociedade à época. Então ela é um veículo de crítica social à Igreja Católica e à hipocrisia burguesa. Ok? Então, no Brasil, vamos encontrar muitas obras, diversas obras, tratando do aspecto da escravidão, dos preconceitos raciais, muito existiu no Brasil, da sexualidade. Esses são basicamente os principais temas tratados com uma linguagem clara. Não tem uma linguagem que requer maiores conhecimentos ou riqueza de vocabulário. Não, é uma linguagem clara. Clara por quê? Porque realmente se fazia uma literatura no período para todos. E sabemos que o período aí, a escola era de poucos, né? Mas essa literatura ela era voltada também para aquelas pessoas menos escolarizadas. Na verdade, ela tinha o objetivo de atingir um público muito maior do que o de antes, né? Na verdade, se procurava mostrar para todas as pessoas, inclusive o próprio proletariado, né, a situação ali do momento que ele vivia, que ele passava, ok?
Então é uma linguagem direta também, não tem arrudeios, né? Você entende ali de primeira, né? Não se faz algo com arrudeios. E também é muito objetiva no sentido de ser muito real, de ser muito ligada à realidade, né? Muito objetiva, concisa, né? Ok? Então, há uma reprodução, outra característica aqui, né? Há uma reprodução da realidade observada. Vamos ter uma reprodução, né? Um retrato da realidade observada. Nós vamos ter uma objetividade no compromisso com a verdade. Então, os autores, eles tinham esse compromisso realmente com a verdade. Com a verdade. Os personagens eram indivíduos comuns, sem idealização. Então era qualquer pessoa, seja uma pessoa do subúrbio, seja uma pessoa de uma zona mais elitizada, mas enfim, eram aquelas pessoas vivendo as suas agonias, as suas paixões, o seu sofrimento, as suas aflições. Então eram pessoas comuns, pessoas comuns. É como se fosse uma matéria jornalística ali retratando exatamente o que está ali acontecendo no momento com aquelas pessoas. A fala, o comportamento, as brigas, enfim. Nós vamos ter também personagens e ambientes descritos de forma detalhada. Então os personagens, os ambientes são retratados realmente de uma forma bem detalhada, de forma que você consiga ter realmente as informações a respeito daquela situação, ok? Então, seguindo adiante, nós vamos ter uma exposição das condições sociais e culturais das personagens, né? Nós vamos ter uma exposição dessas condições social, do que acontece realmente, certo? E cultural das personagens, quer dizer, a própria fala se retrata a fala daquele local. Então não se diz, é uma fala errada, a fala tinha que ser dessa forma. Não há um padrão. A fala é a fala da pessoa do momento. Então havia uma crítica social ali muito forte. O enfoque era no homem, no seu cotidiano, no dia a dia, seja uma ida a um local, certo? Seja um momento, um jogo de futebol, enfim, uma situação ali vivida pelos personagens, né? Uma jogatina, baralho, muitas vezes, e outras situações aí que são do dia a dia, ok? Então havia uma ironia ali como marca retórica, uma ironia muito grande aos valores da burguesia, principalmente, ok? Em se tratando principalmente do naturalismo, ok? Mas aqui nós ainda estamos no realismo. Havia um enfoque em descrições psicológicas, então é aquele estudo interno, é aquele estudo que ele vem de dentro para fora. Então há esse enfoque em descrições psicológicas, né? Havia ali também como característica a lei da causalidade, quer dizer, toda ação tem uma reação, quer dizer, algo não existe por si só, alguma coisa está por trás daquilo. Então essa é uma das características, é a lei da causalidade, ok? Então, por exemplo, uma situação de
uma situação numa determinada comunidade, uma briga, uma questão de saneamento básico, por exemplo. Quer dizer, algo está por trás daquilo ali. Algo está por trás daquilo. Roubos. Né? Por que as pessoas fazem daquela forma? Então, essa é a lei da causalidade. Nós vamos ter também uma linguagem que é de fácil entendimento. Uma linguagem que era comum para aquela época. Hoje, se você ler, você pode uma linguagem difícil. Não, ela é uma linguagem arcaica. Não é difícil, ela era fácil para aquela época. Só que a língua evolui. Mas era uma linguagem comum para aquela época. E nós vamos ter também uma contemporaneidade e preocupação em mostrar personagens nos aspectos reais, até mesmo de miséria, então do ser humano e de seu caráter. Então havia realmente essa preocupação de mostrar os personagens nos seus aspectos reais, na sua vivência, no seu dia a dia. Então, essas eram as principais características do realismo no Brasil à época. E aí nós vamos ver nesse período aqui os principais autores e obras do realismo brasileiro. Bom, autor nós já dissemos, Machado de Assis foi realmente o principal autor do realismo brasileiro. E aí, diferentemente de outros autores, toda vez que você fala uma obra de Machado de Assis, dificilmente vai ter uma obra que a gente não conheça, porque são obras muito divulgadas, são obras muito difundidas, e dificilmente não se tem uma obra que você não lembre que seja do Machado de Assis. Então vamos ver aqui, nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, é uma obra que abre ali o realismo no Brasil. Nós vamos ter também Papéis Avulsos, 1882. Essa realmente não é uma obra tão vista, tão conhecida. Temos Quincas Borba, também uma obra muito conhecida, de 1891. Temos Várias Histórias, 1896. Dom Casmurro, 1899. Esaú e Jacó, 1904. Relíquias da Casa Velha, 1906, e vamos ter também Memorial de Aires, de 1908. Então, quantas obras conhecidas, né? Então, pessoal, essas são algumas das principais obras de Machado de Assis, ok? Nós vamos ter também um autor muito conhecido, que é o Raul Pompeia. Ele nasceu em 1863, foi até 1895. Ele foi jornalista, escritor e orador brasileiro. Raul Pompeia, ele publicou seu primeiro, Uma Tragédia no Amazonas, em 1880. Ou seja, realmente um ano antes da Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, que foi em 1881. Então, o grande destaque dessa fase é o romance intitulado O Ateneu, de 1888. Então, realmente, O Ateneu é uma obra que você liga, que está ligada a Raul Pompeia. O Ateneu realmente o tornou mais notável, né? Tá certo? Tornou esse autor realmente notável foi essa obra de O Ateneu, de Raul Pompeia, que foi publicada em 1888. Primeiramente publicada nos folhetins e posteriormente a obra completa. Ok? Passando adiante. Bom, gente, nós finalizamos aqui o realismo no Brasil. Nós vimos aí alguns aspectos, fazendo um
rápido retrospecto aqui, nós vamos ver que ele nasceu, o surgimento no Brasil foi em 1881, com a obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Vimos que ele é um período que está situado depois do romantismo e antes do simbolismo. O simbolismo ali que anda junto com o naturalismo e o parnasianismo aqui no Brasil. Vimos que o Machado de Assis foi o grande nome do realismo no Brasil, que o realismo no Brasil surgiu em meio a tantos fatos, né, internos, né, como a abolição da escravatura, a proclamação da República, isso internamente, mas também externamente, o surgimento do positivismo, do socialismo, do marxismo, do evolucionismo, do determinismo, ok? Nós vimos também a questão da Revolução Francesa, né, que influenciou bastante a sociedade brasileira e que essa escola do realismo ela é voltada para a classe burguesa, ok? Vimos que no Brasil estavam surgindo aí essas duas classes sociais, a burguesia e a classe operária. Vimos também algumas características, né? Vimos que a manifestação literária principal do período foi o romance de cunho social, onde se identificava ali as mazelas da sociedade, se tratava ali o psicológico do ser humano à época, e também de teses que demonstrariam ali o porquê do comportamento de determinada sociedade ou grupos sociais. Então nós vimos que a literatura deixa de ser uma distração para ser um veículo de crítica social, né? Vimos que essas obras ela é uma reprodução da realidade, os personagens são comuns, não há mais idealização nenhuma. Esses personagens e ambientes eles são descritos de forma detalhada e assim por diante. Há uma crítica social, à lei da causalidade, há uma linguagem de fácil entendimento e assim por diante. E aí nós vimos os principais autores e as obras do realismo brasileiro. Vimos que os principais autores, nós vamos ter Machado de Assis, e vamos ter também o nosso Raul Pompeia, Machado de Assis, muito ligado aqui em se tratando de realismo, a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o início do realismo no Brasil. Nós também, muitas outras obras dele, do Machado de Assis, são bastante conhecidas. E vimos aqui Raul Pompeia, vimos que uma obra que o notabilizou muito foi a questão do Ateneu. O Ateneu, que foi uma obra publicada em 1888. Então, com isso, nós concluímos o realismo no Brasil e passaremos doravante ao naturalismo no Brasil. Da forma que nós vimos em Portugal, veremos aqui no Brasil também, ok? Já vimos o realismo, vamos ver o naturalismo no Brasil. Como que se deu o naturalismo no Brasil? Então, é notável que nas narrativas naturalistas há uma representação das camadas mais pobres da sociedade. Então você vê aqui que o naturalismo ele é voltado para a classe do proletariado, diferente do realismo, que é a classe da burguesia. Ok? Então, uma classe voltada ali aos interesses da burguesia, e aqui aos interesses do naturalismo, os interesses do proletariado. Então nós vamos ter duas obras muito importantes
muito importantes aqui no Brasil que deram origem ao naturalismo no Brasil. Nós vamos ter o Mulato, que inclusive inaugura o naturalismo no Brasil. O Mulato de quem? De Aloísio de Azevedo. Então o Mulato de Aloísio de Azevedo, ele inaugura realmente o naturalismo no Brasil. E temos também o Cortiço de Aloísio de Azevedo, por exemplo, retrata uma população ainda escrava ou remanescente da escravidão. Então vejam que são obras aqui que vão estudar o homem aí, mostrar o homem aí no seu aspecto mais externo, um homem inserido em um contexto social ali, influenciado pelas condições ali em que está inserido. Além disso, no naturalismo, havia a presença mais clara da influência das teorias científicas do século XIX. Então, nós vamos ter esse contexto no Brasil, né? Sempre vai ser assim, um contexto interno e também um contexto externo ao Brasil. Então, o naturalismo no Brasil ele iniciou-se no fim do século XIX, com a publicação do romance O Mulato, em 1881, de Aloísio de Azevedo. Então, veja que em 1881 também nascia o realismo com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Então veja que o naturalismo e o realismo surgem ao mesmo tempo, no mesmo ano, aqui no Brasil. Realismo no Brasil, publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas por Machado de Assis. Naturalismo no Brasil, publicação do romance O Mulato, de Aloísio de Azevedo. Ok? Então, além disso, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proporciona a liberdade aos escravos. A abolição da escravatura foi um acontecimento muito importante para esse período. Então, um fato que marcou bastante o período foi exatamente a libertação dos escravos. Mas essa libertação dos escravos, ela, na verdade, ela é uma libertação ali de pessoas que viviam sob o regime ali da escravidão, mas a sociedade brasileira também precisava se libertar como um todo, as pessoas como um todo deveriam se libertar, se voltando mais para algo ligado à realidade ali, né? Então, se libertar do academicismo, né, de uma linguagem mais formal, se libertar de um idealismo. Então, essa liberdade ela estava presente nas obras dos autores no período. Então, a partir desses fatos, notava-se uma sociedade, olha só, que dava sinais de liberdade, em que o povo agora tem voz e faz-se entender. Procuram retratar com maior realidade o que estava acontecendo na sociedade. Então eles tinham uma visão materialista, uma vez que a sociedade estava em ascensão. Também eles tinham uma visão objetiva, onde os temas eram tratados sem rodeios. Então não havia rodeios ali para se tratar dos temas. Era claro, a linguagem era clara e objetiva, sem rodeios. Então a ideia deles era de derrubar o que o romantismo pregava. Então, tratar os fatos de forma real e falar do que era incorreto. Falar sobre a injustiça
que as pessoas estavam sofrendo. Isso não se via, né? Não se via. Então, o realismo e também o naturalismo, essa é a finalidade precípua, é o objetivo precípuo. Então, o naturalismo é o realismo exagerado e trabalha com a animalização do homem, ou seja, o homem instintivo, o homem que reage por instinto, semelhante ao animal. E é por isso que os estudos do determinismo vão tratar disso. É por isso que há a influência do determinismo de Taine. Ok? Então, é considerado um novo momento, né, onde as pessoas procuravam ser libertas do passado. Então a libertação da escravatura, na verdade, o homem estava se libertando, na verdade, como um todo. Alguns ali, a escravidão, né, sendo revogada ali, mas também as pessoas precisavam dessa libertação do passado, do apego ao passado, principalmente uma escola que se voltava a valores não mais condizentes com a realidade, tá certo? Ao academicismo, ao idealismo. Então, essa libertação que precisava acontecer nesse momento histórico no Brasil. Então, nós vamos ter o contexto histórico. Então, qual o momento, como ocorreu, como se deu no Brasil o nascimento, qual foi o nascedouro do realismo, do naturalismo no Brasil? Mas o naturalismo, vocês podem perguntar, mas o naturalismo, se ele é mais... Eu não preciso falar tanto do naturalismo, porque já foi falado no realismo. Não precisa se falar desse contexto histórico, já que foi falado no realismo, não. Mas como nós vimos, né, apesar de o naturalismo ser uma forma mais radical do realismo, mas elas são escolas, elas possuem características diferentes, que diferenciam uma da outra. Novamente, realismo, um estudo do homem de dentro para fora. Naturalismo, um estudo do homem de fora para dentro. Realismo, interesses da burguesia. Naturalismo, interesse do proletariado. Ok? Então, gente, com isso, cada linha de pensamento, cada forma de denúncia social aí, tinha seus aspectos próprios, e aí tinha o seu contexto próprio de surgimento. Então, por isso, o realismo vai ter o seu contexto próprio para as características do realismo, e também o naturalismo vai ter o seu contexto histórico próprio das características do naturalismo. Então, por exemplo, a abordagem psicológica, ela é mais a ciência da psicologia. Ela interessa mais, é uma pergunta que eu faço a vocês, ela interessa mais ao contexto histórico do realismo ou do naturalismo? Ora, o estudo da psicologia está mais voltado ao contexto histórico do realismo, porque é um estudo do homem de dentro para fora. Já o evolucionismo de Darwin e o determinismo de Taine são do contexto histórico, fazem parte do contexto histórico do naturalismo. Afinal de contas, o naturalismo se dá com o estudo do homem de fora para dentro. Então, nesse sentido, nós vamos ter o seguinte: o contexto histórico do surgimento do naturalismo no Brasil vai ser o seguinte. Olha só, a Europa do século XIX vivenciava profundas transformações econômicas, políticas e sociais,
proporcionadas por dois grandes eventos do século XVIII. Então nós vamos ter na Europa esses dois grandes eventos, que é o que? A Revolução Industrial, ok? A Revolução Industrial e também a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ok? Com a industrialização, surgiam os primeiros centros urbanos e a nova ordem econômica do capitalismo financeiro, dividindo a sociedade entre burguesia, tá certo? E também o antigo, a burguesia que surgia, né? Era a nova classe dominante após o fim do antigo regime, e o proletariado, a classe dos trabalhadores assalariados que operavam o maquinário industrial. Então, estava se desenvolvendo a ciência, estavam chegando novas máquinas, né? Entre eles o carro, e aí nós vamos ter um proletariado, pessoas que vão operar aquelas máquinas, pessoas que vão e a burguesia que vão ser donos dos meios de produção. Então, duas novas classes surgindo aí com interesses completamente antagônicos, completamente diferentes. A burguesia com os seus interesses e o proletariado também com os seus interesses aqui. E cada um com as suas teorias científicas vamos dizer assim, que inspiravam esses autores, tá certo? Esses autores e essas classes, né? Cada classe, a burguesia e o proletariado aqui, iam tendo ideais, né? Ideais socialistas e capitalistas aqui, cientificistas, né? Que aqui acabavam dando sustentação a essas duas classes surgidas. Então, essas oposições e as condições degradantes de trabalho da época propiciaram matéria-prima para as teorias socialistas de Karl Marx. Olha só, isso para que se possa ali estar embasando ali o proletariado, né? Teorizando ali, dando sustentação a essa classe social, cuja perspectiva classista influenciou diretamente a estética naturalista. Então, por outro lado, a burguesia consolidava-se no poder, o que propiciava o movimento da segunda revolução industrial, que é a entrada dos automóveis, como todo mundo sabe, lá nos Estados Unidos, que levava à exploração do aço, do petróleo e da eletricidade. O entusiasmo das novas invenções e descobertas levava o cientificismo em voga desde o século XVII, ok? Então nós vamos ter também aqui que essa mentalidade da época, ela deu origem ao positivismo. Ao positivismo de quem? De Augusto Comte, que dividia a humanidade em 3 estágios, sendo o científico mais evoluído dos 3. A teoria defendia que a única maneira de se chegar à verdade era por meio da investigação científica. Então veja que não tem nada idealizado, nada de sentimento, tudo é ciência, é objetivismo, é materialismo. Ok? Bom, nós vamos ter também Charles Darwin, né, que propôs, né, a teoria da evolução das espécies, e Mendel postulou suas leis da hereditariedade. Aqui entra a questão do DNA, o DNA, que são grandes influenciadores da corrente naturalista. Veja que são situações que aí favorecem essa corrente naturalista, que entendia o homem como um produto da natureza, ok? Passando adiante. Bom, também em voga
na época foi o determinismo de Hippolyte Taine, corrente de pensamento que entendia o contexto, o meio em que o indivíduo vive, como determinante de suas ações. Então veja que o determinismo também foi muito importante para a consolidação do naturalismo. Então nós vamos ter no Brasil, desde a década de 1870, nós vamos ter uma situação de muitas ebulições políticas e sociais. O segundo reinado via-se ameaçado da abolição da escravatura, ou melhor, via-se ameaçado por crises diversas, que incluíam a 1864 a 1870, e pela pressão em prol da abolição da escravatura, sendo o Brasil o último país a banir essa prática, que era embasada em distinção racial. Quer dizer, enquanto muitos países europeus já tinham feito a sua parte, a própria Inglaterra, de abolir a escravatura, o Brasil ainda persistia aqui na América em continuar com a escravidão. Então, realmente foi o último país a banir por completo essa prática existente no país. Ok? Então, os naturalistas brasileiros, eles foram, grosso modo, abolicionistas, olha só. Então, eles foram abolicionistas e engajados no movimento republicano, de modo que a tendência estética de origem francesa ganhou aqui as cores e os problemas nacionais. Então, o naturalismo totalmente engajado aqui com as questões locais, a questão do abolicionismo, a questão do movimento republicano. Então, o naturalismo totalmente adaptado às condições, até as condições então vigentes à época. Então, o que diferencia o naturalismo do realismo é a abordagem patológica das personagens e situações. O que quer dizer isso? Patológica vem de doença, Então, o homem, no caso do naturalismo, um homem que poderia sofrer problemas psíquicos, e problemas físicos também. Isso é muito bem retratado pelo naturalismo. Okay? As personagens são abordadas de fora para dentro, enfatizando as ações exteriores, sem preocupação com o aprofundamento psicológico. Não quer dizer que não tem uma abordagem psicológica, mas que essa abordagem ela é muito efêmera. Ela não tem um aprofundamento tão grande como se observa no realismo. Ok? Então, pessoal, visto o contexto histórico do naturalismo no Brasil, vamos passar para as características. Vamos lá. Características. Bom, nós vamos ter uma ênfase no lado mais animalesco do homem. É um homem mais instintivo, um homem que não age muito pela razão. É um homem que age pelo determinismo. Determinismo que vale tanto para os animais irracionais como para os animais racionais. Então, a outra característica, logicamente, é o determinismo. Nós vamos ter o cientificismo. Nós vamos ter a objetividade e impessoalidade narrativas. O que é essa impessoalidade narrativa? O eu não está presente ali, as suas impressões pessoais, elas não estão presentes ali nos textos. Porque, afinal de contas, os textos ali precisam retratar a realidade nua e crua, a realidade como ela é verdadeiramente. Ok? Então, há uma preferência
há uma preferência por temas cotidianos. Há uma preferência por temas cotidianos, frequentemente priorizando as relações e vivência das classes inferiores. Então há uma predominância da forma descritiva, então muito mais se descreve, se vê isso nas obras do naturalismo, né, uma descrição exacerbada, tanto dos ambientes, como também, desculpa pessoal, como também dos personagens, ok? Então, são obras comumente engajadas, denúncias de aspectos socialmente retrógrados, denúncias da miséria, do sistema de desigualdades que fundamentava o capitalismo que surgia. Então é uma linguagem, nós vamos ter uma linguagem aí cotidiana, nós vamos ter, que é uma linguagem do dia a dia, nós vamos ter uma observação da realidade, um retrato objetivo da sociedade, vamos ter o evolucionismo, o cientificismo e o positivismo, vamos ter uma descrição de ambientes e animais. Há um trabalho aqui em cima da patologia, o que é essa patologia? Doenças do ser humano, doenças tanto psíquicas como doenças físicas. Então, o foco dessa corrente naturalista, não vamos dizer escola, mas corrente naturalista, é a classe operária. Tá certo? É a classe operária. E a crítica, mas aí é a classe operária fazendo uma crítica à própria sociedade. Ok? Então, vistas essas características, passemos adiante com os principais autores do naturalismo brasileiro. Bom, na verdade, autores do naturalismo brasileiro, mas nós temos aqui a Émile Zola, que ela é francesa, na verdade, ela é a fundadora, né, ou melhor, o fundador, o Émile Zola, né, o fundador da estética naturalista, vimos isso. Ele foi romancista, contista, dramaturgo, poeta, jornalista e crítico literário. Ele é entendido como o pai do romance experimental. Zola tensionava fazer da literatura um instrumento efetivo de luta para mudanças sociais. Então o Émile Zola, ele publica Germina, como a gente já viu, e ele inicia todo o naturalismo ali europeu. É um francês, tá certo? Que dá o pontapé inicial aí do realismo, ou melhor, do naturalismo, ok? Aí nós vamos ter nossos autores brasileiros. Nós vamos ter o Aloísio de Azevedo. Aí nós não podemos esquecer que o Aloísio de Azevedo, ele é o precursor. Ele é quem publica a obra O Mulato. O Mulato a gente já viu em 1881. E ele é considerado aí o precursor do naturalismo no Brasil. Então foi uma obra marca o início, é considerado o marco inicial da época, que traz como tema central o preconceito racial. Nós temos outros autores, como Adolfo Ferreira Caminha, 1867 a 1897. O autor é considerado um dos maiores representantes da literatura naturalista brasileira. Sua obra que merece destaque é A Normalista, de 1893, de cunho regionalista. Ok? E vamos ter, por fim, aqui o Herculano Marcos Inglês de Souza, de 1853 a 1918.
ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Publicou Coronel Sangrado, de 1877, mas em 1891 foi reconhecido pela obra O Missionário, que trata sobre a influência do meio sobre o indivíduo. Ok? Então, pessoal, aqui a gente finaliza o naturalismo no Brasil, fazendo um retrospecto aqui rapidamente. Nós vimos que o naturalismo no Brasil ele surgiu com a publicação de O Mulato, de Aloysio de Azevedo, em 1881, mesmo ano da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Vimos aí que esse naturalismo ele vem surgir, né, ele vem surgir aqui no Brasil em meio a muitos fatos, né, marcantes da sociedade brasileira à época, como a abolição da escravatura, a proclamação da República. Isso internamente. Externamente nós temos aí várias teorias, né, a do Darwin, o evolucionismo de Darwin, o determinismo de Taine, né? Nós vamos ter também a própria Revolução Francesa. Esse era o contexto aí do momento do surgimento do naturalismo no Brasil. Então nós vimos esse contexto, essa situação. Nós vimos que na verdade a libertação ela é muito mais do que uma libertação dos escravos, né? Nós vamos ter uma libertação também da escola anterior, do academicismo, uma libertação do ideário, do sentimentalismo existente à época, né, no romantismo. Então, nós vimos que os personagens eles são abordados de fora para dentro, né, diferente do realismo, de fora para dentro, né, nos seus diversos aspectos, né? Vimos algumas das características do naturalismo, como o determinismo, o cientificismo. Vimos que a questão da linguagem cotidiana, a observação da realidade, o retrato objetivo da sociedade. Vimos também que o naturalismo trabalha com patologia e que essa patologia são doenças do ser humano, doenças no seu aspecto psíquico e também físico, e que o foco, na verdade, é a classe operária. É a classe operária diferente do foco dado pelo realismo, que era na classe burguesa. E aí nós vimos alguns autores, né? Finalizando, vimos alguns autores do naturalismo brasileiro, né? Colocamos aqui o Émile Zola, um francês, né? Um francês que deu origem ao naturalismo de forma geral na Europa, né? Com a publicação de Germina. Então, muito importante esse autor aqui, por isso a gente colocou aqui também, junto com esses autores brasileiros, mas não que ele seja brasileiro, não. Ele é francês, mas dada a sua importância aqui do surgimento, para o surgimento do naturalismo como um todo, ele também colocamos ele aqui nessa listagem. Okay? E aí vimos outros autores aqui, como Aloysio de Azevedo, né, muito importante pela publicação da sua obra O Mulato. Vimos outros autores não menos importantes, mas um pouco desconhecidos ainda, como Adolfo Ferreira Caminha e Herculano Marcos Inglês de Souza. Então, pessoal, com isso nós finalizamos essa parte teórica do naturalismo e do realismo, tanto em Portugal como também no Brasil. Na primeira parte nós vimos o naturalismo e vimos o realismo em Portugal, e nessa segunda parte do vídeo nós vimos o naturalismo e o realismo, ou melhor, o realismo e o naturalismo no Brasil. Traçamos aí a origem, né,
passamos pelo contexto histórico, as características dessas escolas, seus principais autores e obras. Mas para que esse conhecimento fique consolidado, para que a gente possa ver e identificar se realmente conseguimos aprender, né, alguma coisa, e até para consolidar esse conhecimento, nós vamos responder algumas questões. São poucas questões, não são muitas questões, mas realmente são questões que você não, por tudo que foi apresentado aqui, não há maiores dificuldades na resolução delas, e eu vou ver aqui com vocês, né, algumas questões aí de algumas bancas aí, inclusive questão do Enem, ok? Eu vou pedir só um instantinho para vocês enquanto eu tomo uma água, volto já. Bom, de volta aqui, pessoal. Desculpem aí, minha garganta secou um pouco. Vamos passar as questões. Bom, vamos lá. Questões. Nós vamos ter a primeira questão, ok? Que é do Enem de 2001. Vamos ver que diz a questão, como podemos analisar, qual seria a resposta. Aqui eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Se você quiser pausar, também você pode pausar, ok? Eu vou esperar um pouquinho só enquanto eu dou tempo, enquanto você lê a questão completa e as alternativas, tudo bem? Pronto? Ok, vamos lá. Então, pessoal, a primeira questão ela diz o seguinte: no trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, cria sutilmente um outro estilo de época. Critica, ou melhor dizendo, sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Vamos lá? Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. E com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto já não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Então veja, gente, aqui você tem um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. E aí nós vamos ter a seguinte questão: a frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Vamos lá. Letra A. O autor sobredoura
a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Será que é a letra A? Vamos ver? Olha só. Em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos das sardas às espinhas. Será que essa é uma crítica ao romantismo, como ele diz? Será que é nesse trecho que eu identifico uma crítica ao romantismo? Vamos refletir. Passando para a letra B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Será que seria essa alternativa? Passando adiante. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, ou melhor dizendo, cheia daquele feitiço precário e eterno. Letra D. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. E letra E. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Veja, qual seria dessas alternativas então? Ora, pessoal, logicamente que a alternativa aqui seria a letra A. A por quê, pessoal? Letra A por quê? Porque na letra A você tem o seguinte: o autor sobredoura a natureza e fecha os olhos às sardas e espinhas. Olha, quando você lê no trecho, observe o texto, quando você lê no trecho que diz, na segunda frase, que diz: não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto já não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Ora, essa é a resposta, porque é justamente aqui onde o narrador ele faz uma crítica direta ao romantismo, ao estilo da época. Então, pessoal, aqui a resposta seria a letra A, ok? Passando adiante. A segunda questão da PUC do Paraná, de 2007. Vamos ver. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem a questão e também as alternativas. Pronto? Questão curtinha, né? Mas uma questão bem interessante. Então vamos lá. Sobre o realismo, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Sobre o realismo. Letra A. O realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo. Será que é verdade? Será que o realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo? O que vocês acham? Bom, o realismo surgiu na Europa. Nós sabemos disso, né? Flaubert, com a sua obra Madame Bovary, iniciou o realismo. Era um francês, iniciou o realismo na França, como a gente viu. Na França, lá na Europa. Tá, beleza. Então essa primeira parte está perfeita, está correta. E a segunda, como reação ao naturalismo? Bom, nessa segunda parte aqui, eu já tenho uma situação que não retrata os nossos estudos, né? Que não condiz com aquilo que nós estudamos, né? Então, uma reação ao naturalismo, nós não vimos isso. O que na verdade a gente viu é que o naturalismo ele é uma corrente mais radical do realismo e que ela não chega a ser uma escola totalmente independente, não. O naturalismo, na verdade, está junto ali com o realismo. Simplesmente há uma corrente mais voltada ali para esse estudo externo do homem e o naturalismo voltado à defesa
dos interesses do proletariado, ok? E embora com algumas poucas diferenças do realismo, que tem um aspecto mais interno de estudo, é voltado aos interesses da classe burguesa, mas na verdade, no final das contas, eles têm o mesmo embasamento, a mesma origem, né? Então, o realismo ele surgiu na Europa sim, mas não foi como uma reação ao naturalismo. Não. Na verdade, o realismo e o naturalismo, eles são de reação ao romantismo, mas um não é, jamais não é sendo reação ao outro, ok? Então, aqui de primeira, logo a letra A já seria a alternativa incorreta, né? Mas vamos para as demais alternativas. A letra B, o realismo e o naturalismo têm as mesmas bases, embora sejam movimentos diferentes. Sim, têm as mesmas bases e são movimentos diferentes. Isso a gente viu ao longo das aulas. Perfeito. A letra C. O realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX. Será que foi isso? Será que o cientificismo do século XIX deu origem, ele robusteceu, ele deu embasamento ao surgimento do realismo? Com certeza. Então, alternativa correta. Gustave Flaubert foi um dos precursores do realismo? Sim. Ele escreveu Madame Bovary? Com certeza. Então, letra D também correta, certo? E a letra E. Émile Zola escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros? Com certeza. Não só escritores brasileiros, como também escritores portugueses, porque Émile Zola foi, com a obra de Germina, foi quem deu origem ao naturalismo de uma forma geral na França. E aí, esse naturalismo lá da França, ele com certeza influenciou o naturalismo português e também o naturalismo aqui no Brasil, ok? Passando adiante. Mais uma questão, pessoal, essa aqui é uma questãozinha um pouco maior. Eu vou dar um tempinho para vocês podem pausar também para dar uma lida e a gente chegar à resposta correta. Tudo bem? Vamos lá? Questão 3. O realismo, escola literária cujo principal representante brasileiro foi Machado de Assis, teve como característica principal a retratação da realidade tal qual ela é, fugindo dos estereótipos e da visão romanceada que vigorava até aquele momento. Então, sobre o contexto histórico, olha, ele quer que você conheça um pouco ali do contexto histórico que deu origem ao realismo no Brasil. Então, sobre o contexto histórico no qual o realismo situou-se, são corretas as proposições. Então, ele não quer características do realismo, ele não quer características das obras do Machado de Assis, ele não quer informações sobre Machado de Assis. O que ele quer é exatamente que você consiga identificar as características do realismo no Brasil, né? E aí nós vamos ter as proposições 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá para a proposição 1.
O Brasil vivia tempos de calmaria política e social, é isso mesmo? O Brasil vivia tempos de calmaria política e social, ora, com a abolição da escravatura, com a iminência ali da proclamação da República, todos aqueles movimentos ali, será que o Brasil vivia esses tempos de calmaria política e social? Havia um clima de conformidade ou desconformidade? Configurando o contentamento da colônia com sua metrópole Portugal. O Brasil contente com sua metrópole? Jamais. O Brasil, inclusive, se tornou independente em 1822, né? Então, aqui de cara, completamente falsa essa proposição 1. Passando aqui para 2. Em virtude das intensas transformações sociais e políticas, sim, o Brasil foi retratado com fidedignidade, sim, reagindo às propostas românticas de idealização do homem e da sociedade. É isso mesmo? Com certeza. O Brasil foi retratado com fidedignidade, o Brasil reagiu, os realistas reagiram às propostas românticas, com certeza. Proposição 2, verdadeiríssima. Proposição 3. O país vivia o declínio da produção açucareira e o deslocamento do eixo econômico para o Rio de Janeiro em razão do crescimento do comércio cafeeiro. Bom, era exatamente isso, né? O Brasil já estava passando ali por um momento ali de transição para a República, a escravatura já estava ficando do lado ali, e aí estava sim havendo esse deslocamento econômico, né, do eixo ali da produção açucareira para a plantação de café lá em São Paulo, não é isso? E aí o Rio de Janeiro ali ia já sendo o centro ali, né, a capital do Brasil ali, né, e esse deslocamento aí da cultura canavieira para a cultura cafeeira, né, que depois nós vamos ter aí a partir da proclamação da República em 1889, né, nós vamos ter a proclamação da República aí e a política do café com leite até 1930 com a entrada ali de Getúlio Vargas, ok? Então, proposição 3, corretíssima. Proposição 4. Teve grande influência das teorias positivistas originárias na França, onde também havia um movimento de intensa observação da realidade e descontentamento com os rumos políticos e sociais do país. Será que era isso mesmo? Sim, com certeza. Houve sim essa influência das teorias positivistas originárias da França, e não só teorias positivistas, né? O determinismo de Taine, o evolucionismo de Darwin tiveram influência aí na origem, né? Fazia parte aí desse contexto histórico do realismo aqui no Brasil, ok? E a proposição 5 aqui surgiu na segunda metade do século XX, quando no mundo eclodiam as teorias de expansões territoriais que culminaram nas duas grandes guerras. Ora, já se pode ver aqui que as duas grandes guerras, né, na verdade, foi no século XX, né? Século XX, 1914 e 1940, mais ou menos, ali a Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra. Então, não foi na segunda metade do século XX, mas na segunda metade do século XIX. O realismo teve como propósito denunciar esse panorama de instabilidade mundial. O período não era esse. O período não era a segunda metade do século XX. Segunda metade do século XX, aqui no Brasil, nós vamos ter o quê? Vamos ter o modernismo. O modernismo, sim, é que vai estar presente nesse período, mas não o realismo. Então,
a proposição 5 aqui também está errada. Bom, se nós temos a proposição 1 errada e a proposição 5 errada, por outro lado, nós vamos ter as proposições 2, 3 e 4 como proposições corretas. Então, nós vamos ter aqui a letra D de dado. A letra D de dado seria a alternativa correta, ok? Então, pessoal, passando aqui a quarta e última questão desse assunto, vamos lá, vou dar um tempinho para vocês lerem essa questão, tá bom? Vamos lá. Questão 4. Sobre a literatura realista, é incorreto afirmar. Incorreto afirmar. Vamos lá. Teve início na Europa com a publicação do romance Madame Bovary, 1857, de Gustave Flaubert, essa primeira parte, sim. E do romance naturalista Thérèse Raquin, de Émile Zola, será? Vamos para outra alternativa. Em comum, realismo e naturalismo apresentam os seguintes aspectos. O que eles têm em comum? Eles combatem o romantismo? Sim, não é? Há um resgate do objetivismo na literatura? Sim, também. E o gosto pelas descrições? Sim, também. Então, letra B, correta. Vamos deixar a letra A para a última. Letra C. Entre as principais características do realismo estão personagens planas, de pensamentos e de ações previsíveis. Entre as principais características do realismo, novamente. Letra C. Entre as principais características do realismo estão personagens planas, de pensamentos e ações previsíveis, individualismo, subjetivismo e linguagem culta permeada por metáforas. Bom, personagens planas de pensamento e ações previsíveis, não, já que era realidade, era o que acontecia ali na realidade, então não tinha como se prever. Individualismo, talvez, subjetivismo não, linguagem culta não, porque a linguagem seria simples. Então, a alternativa C é a alternativa incorreta. Letra D. Entre as principais características do realismo estão personagens trabalhadas psicologicamente, sim. Universalismo, sim, porque as angústias, as aflições, ela é universal de qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, ok? Objetivismo, linguagem culta e direta. Linguagem culta e direta. Bom, pessoal, na verdade, não seria uma linguagem tão culta assim. Não seria uma linguagem tão culta assim. Então, a letra D também, ela não estaria certa, né? Não estaria certa. Então, teria a letra C e a letra D incorreta. E aí, o gabarito aqui traz como a letra C, mas eu também não concordo aqui que a linguagem fosse culta, porque afinal de contas era uma linguagem simples, né? Uma linguagem das pessoas, era a fala das pessoas, então era uma linguagem mais comum. Então a letra D
aqui também estaria incorreta, ok? E eu diria até que a letra A também. Então vamos só voltar um pouco aqui para conferirmos a letra A, ok? Um instante só. Instante só. Vamos ver aqui. Só um instante. Então veja, olha, em relação ao surgimento do naturalismo, veja que a informação que tem aqui é outra. Ela surgiu na França, né, com a publicação de Germinal de Émile Zola. Então, pessoal, nós vamos ter aqui, nessa alternativa aqui, vamos voltar aqui, né, pessoal? É importante porque para se entrar com recurso, né, de uma questão que você faça e gere dúvidas, né, você pode estar entrando com recurso. Então, seria o caso dessa questão aqui, porque realmente a letra A estaria incorreta, a letra C estaria incorreta e a letra D também estaria incorreta. Então, seria o caso de quem elaborou a questão colocar sobre a literatura realista é correto afirmar. Aí sim, correto afirmar, nós iríamos ter a letra B de bola. Então, uma questão totalmente passível de recurso, ok? Então, gente, com isso, né, nós temos as referências, né, que eu coloquei aqui para vocês. Se vocês quiserem pesquisar mais, né, e ler mais sobre o tema, nós temos aqui as referências, né? Eu agradeço pela atenção de vocês, espero ter contribuído aí um pouquinho com o aprendizado de vocês. Meu muito obrigado e até a próxima.